Olá, tudo bem? Você que chegou até aqui, muito parabéns pela perseverança. Espero que você esteja aproveitando as aulas do curso Igrejas que Prevalecem aqui da Igreja Presbiteriana de Itaparica. Você que chegou agora, você pode assistir as outras aulas dos outros capítulos que estão disponíveis já na plataforma do YouTube da nossa igreja. Hoje a gente vai falar sobre igrejas que tiram grande proveito da mídia. Muito importante e acredito que nos tempos de pandemia que a gente está vivendo, muito atual. Você, com certeza, no seu trabalho, na sua escola, teve que se virar aí nos 30 para ter acesso às informações, né? Ou assistir às suas aulas na faculdade, na escola, ou as igrejas assistindo o culto online. Talvez você tenha descoberto novas maneiras de adquirir conhecimento, seja eles na igreja, ou na escola, ou no trabalho. Suas reuniões agora estão muitas daquelas que você precisava ir até um determinado local encontrar as pessoas, agora você faz através de um aplicativo, pelo celular ou pelo computador. A gente está tirando proveito da tecnologia, a gente está tirando proveito da mídia para que a gente consiga se comunicar. As igrejas que entenderam isso, elas têm mais chance de prevalecer, porque a forma como a gente se comunica com as pessoas evolui com o tempo. Então, a gente percebe ao longo das escrituras que Deus ele usa os recursos disponíveis da sua época para passar a sua mensagem. Abacuque, capítulo 2, versículo 2, tem uma ordem direta de Deus para que ele escreva claramente a visão que Abacuque recebeu da parte de Deus em tábuas, para que se leia facilmente. Ao versículo que fala para que se leia até aquele que passe correndo. Aqui a gente tem praticamente a invenção do outdoor. Ou seja, Deus queria comunicar uma mensagem e ordenou que Abacuque fizesse isso da forma mais clara possível, para que as pessoas da cidade tenham acesso a essa mensagem. E quando Cristo fala que nós devemos ir e pregar o evangelho, ele está falando exatamente isso, para que as pessoas tenham acesso à mensagem do evangelho. E se Abacuque, a tecnologia que ele tinha na época, era escrever em letras grandes para que as pessoas lessem, mesmo a uma certa distância, hoje a gente consegue chegar muito mais longe. E nós podemos levar a mensagem do evangelho através de várias maneiras. Quanto antes a gente perceber e deixar de se prender aos métodos tradicionais de divulgação da mensagem de Cristo, mais eficiente vai ser a nossa pregação. A mídia ela é encarada por muitos cristãos como uma coisa ruim. E veja bem, queridos, é verdade que a mídia ela faz parte deste mundo. E ela, como sendo parte deste mundo, a mídia como nós a conhecemos, de maneira geral, ela divulga valores que estão em oposição à vontade de Deus, elas fazem oposição ao reino de Deus. Por isso que a gente fala que ela faz parte do mundo, mas assim como a música, a culinária, as artes, tudo também pode ser usado para oposição a Deus ou para a pregação do evangelho. Então, a mídia em si, ou seja, a divulgação das ideias, a divulgação da mensagem, a divulgação dos vídeos ou do texto escrito, ela não é em si boa ou ruim. Ela pode ser usada para coisas boas e coisas ruins. É como uma faca. Ela, na mão de um açougueiro, vai ser um instrumento de trabalho. Na mão de um cozinheiro, vai ser um instrumento para fazer uma comida gostosa. E na mão de um assassino, pode ser uma arma. A gente não pode ter medo de usar a faca, porque tem gente que morreu de facada. A mídia, ela pode ser nossa auxiliadora, desde que a gente saiba usá-la e não ser usados pela mídia. Recentemente, nós temos casos de pastores que ganharam grande notoriedade na mídia e se viram reféns da mídia,
de maneira que eles tiveram que ir mudando o discurso do evangelho para ser mais palatável a esta mídia, e esta mídia, aqui quando eu falo essa mídia comprometida com os valores deste mundo, de forma que alguns pastores têm abandonado a pureza do evangelho para serem mais midiáticos, achando que assim vão conquistar o coração das pessoas. Mas nós não queremos conquistar os corações das pessoas com nada diferente do evangelho de Cristo. Se for para perverter o evangelho de Cristo, nós não devemos fazer. Mas sim, a gente não pode ter medo de usar a tecnologia necessária. Então, se você está passando mal, se você está gripado e você não deve ir à igreja, você não pode sair de casa, não só para não ir na igreja, mas para qualquer outro lugar, você hoje tem o recurso de assistir o culto online pelo YouTube, pelo Facebook. Então, não há nada de errado nisso, pelo contrário, as pessoas estão sendo abençoadas. Mas lembrando que nós devemos usar a mídia e não sermos usados pela mídia de forma a abandonar a verdade do evangelho para que nós fiquemos famosos, mas sim o evangelho de Cristo que deve ser famoso. O que a gente tem que buscar é uma comunicação eficaz. Então, se antigamente a comunicação eficaz era subir em cima de um caixote e falar com um alto-falante numa pracinha, se isso antigamente funcionava, talvez isso não funcione nos dias de hoje, por inúmeros motivos. As cidades são muito grandes, está cheio de barulho, está cheio de caixa de som, fazendo propaganda de um monte de coisa. As pessoas estão apressadas, se mexendo em seus celulares, elas raramente vão parar para poder ouvir uma mensagem de uma pessoa falando com um microfone numa caixa de som. Daniel, é possível que alguém seja atingido? Claro que é possível, pessoas são atingidas pela mensagem do Evangelho de várias formas. Mas isso que funcionava na década de 70, talvez hoje não seja mais eficaz. A gente pode ter maneiras melhores de divulgar o Evangelho. Talvez mandar um WhatsApp pode ser mais eficiente para atingir os seus vizinhos do que você pôr um caixote ou ficar com o microfone falando na frente do seu prédio, tá certo? Deus, ele não respeita essas formas muito enlatadas. Ele é criativo e nós devemos ser também. Então, ou seja através de um canal de televisão, uma rádio, ou através das redes sociais, o importante é que o evangelho seja comunicado e que ele chegue de forma íntegra às pessoas. Eu quero te lembrar que Cristo ele fez isso, ele usou os recursos da época. Se o recurso que ele tinha era subir no alto de um monte e falar para as pessoas, ele fez. Se o recurso que ele tinha para que a mensagem dele chegasse era subir num barco que estava à beira da água e as pessoas ficarem ouvindo ele da praia, era esse recurso que ele tinha. E hoje nós temos outros recursos também. O importante é que essa comunicação chegue, tá? Não quer dizer que a gente precise agir da mesma forma como as pessoas agiram no passado, tá certo? A gente tem que se adaptar. Porque assim a gente está colocando a tecnologia a serviço do reino de Deus. Eu confesso que eu tenho muito receio, eu tinha muito receio, quando eu via igrejas comprando canais de televisão. Eu sempre achei muito dinheiro e muito poder envolvido para a divulgação da mensagem do Evangelho. E é verdade, meus irmãos, igrejas muito ricas que trabalham com teologia da prosperidade, comprando canais de TV, enriquecendo pastores andando de jatinho para cima e para baixo, enriquecendo com o dinheiro dos fiéis, isso está errado. Agora, nós não podemos nos esquecer que essa mensagem ela está chegando às pessoas e Deus pode sim utilizar. Isso não é endossar práticas erradas, tá? Eu só estou falando que a gente
tem que colocar as tecnologias a serviço do reino. Eu trabalho numa UTI e muitos pacientes que estão ali na beira da morte estão com as televisões ligadas nesses canais, ouvindo pastores, ouvindo cânticos, e eu tenho certeza que Deus pode utilizar esses canais para abençoar, trazer conforto e conversão a essas pessoas. Tá joia? Para essas pessoas é uma comunicação muito importante. Tem uma televisão dentro do box de UTI e ela está ouvindo ali o Evangelho de Cristo. Agora, se esse é o caminho que nós vamos trilhar, eu acredito que não, por enquanto não. A gente tem maneiras mais baratas e eficientes de comunicar o Evangelho. O YouTube é gratuito, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, essas maneiras têm sido muito eficazes para a gente transmitir a nossa mensagem. Não é à toa que você está vendo este vídeo de forma gratuita. Então, meus irmãos, precisamos separar o joio do trigo, não podemos ficar presos às tecnologias antigas e devemos saber que, como tudo, pode ser usado para o bem ou para o mal, para a corrupção ou para a santificação, para o reino ou para o mundo. Deus, ele pode usar todas essas coisas. Cabe a nós estarmos atentos, estarmos dispostos a usar essas plataformas da melhor maneira possível. Eu agradeço pela sua atenção e fique com Deus.